Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, o meu novo programa aqui na Rede TV, um programa semanal. A gente tem sempre esse encontro aqui às quintas-feiras, às 11h30 da noite. E este é um programa diferente. São 4 formatos, é um programa 4 em 1. A semana passada estreamos com o formato Fogo Cruzado, um debate, e hoje teremos o formato Arena. Um entrevistado, 4 entrevistadores. Nosso entrevistado hoje é o médico infectologista, Dr. Ricardo Zimmermann, a quem agradeço muito pela presença. Boa noite, doutor. Boa noite, Lacombe. É um prazer estar aqui com vocês. E para fazer essa entrevista comigo, estão aqui na bancada a Pietra Bertolazzi. Pietra, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Lacombe. Eu que agradeço o convite. Adriles Jorge, da Jovem Pan, jornalista, poeta, escritor. Adriles, obrigado pela participação. Boníssima noite, Lacombe. Obrigado pelo convite. E o meu companheiro de opinião no ar, Silvio Navarro, editor executivo da revista Oeste também. Silvio, obrigado pela participação. Boa noite, Lacombe. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho começa então a nossa conversa com o infectologista Ricardo Zimmermann, claro, sobre Covid. O intervalo é bem rápido, a gente volta já. O Agora com Lacombe está de volta, esta semana com o formato Arena. Nós vamos entrevistar o doutor Ricardo Zimmermann, médico infectologista, e claro, o assunto é Covid. Doutor, muitos aspectos para a gente tratar aqui, lockdown, medidas restritivas, vacinação, tratamento precoce. Eu vou começar pelo lockdown, pelas medidas restritivas, A gente olha o lockdown e não vê base científica para a adoção desse tipo de medida, desse fechamento de comércio. O que a gente tem visto é um efeito colateral grande demais. Afinal de contas, o lockdown ele é recomendável porque nos venderam há mais de um ano, naqueles 15 dias para achatar a curva, completaram um ano agora há pouco tempo. Então a gente está nisso há mais de um ano. E tudo o que aparece de benefício, caiu o número de infectados, de mortes, botam na conta do lockdown. Tudo o que há de ruim, botam na conta da ausência de medidas restritivas mais fortes. É isso? É o que vem sendo feito, mas não é o correto. Na verdade, não existe uma base teórica forte para o lockdown. Existe base teórica forte para o distanciamento social. Ok, faz sentido a gente guardar 1 a 2 metros entre a gente para um vírus de transmissão por gotículas ou até aéreo. Agora, o que as pessoas têm que entender é que o lockdown, às vezes, pode ser, inclusive, o oposto do distanciamento social. Se você pega os dados do IBGE, por exemplo, e vê o número de pessoas que tem numa residência em Manaus, quando você manda ficar todo mundo em casa, fica todo mundo aglomerado num ambiente restrito. E o vírus não sabe que aquilo é lockdown. Para ele, aquilo é uma aglomeração. É uma doença de caverna, como falam o Dr. Zeballos, Dr. Zanotto, Paulo Zanotto, Roberto Zeballos. Quer dizer, os morcegos ficam ali durante todo o dia na caverna, um do lado do outro, aglomerados. É mais ou menos a situação que a gente tem no Brasil. É verdade, embora seja muito importante dizer que a gente não sabe ainda a origem proximal do vírus. A gente não sabe de que animal ele veio. Mas, em geral, os coronavírus são oriundos dos morcegos, assim como os influenza da gripe são de aves migratórias. Pietra. Bom, ainda nessa questão do lockdown, a gente tem alguns dados, segundo o IBGE, também que mostram que o índice de contágio em penitenciárias é 10 vezes menor do que em qualquer outro ambiente. Então, como é que isso é explicado, segundo a ciência? Porque você tem no ambiente prisional, você tem tráfico de pessoas indo e saindo, funcionários e visitas e etc. E mesmo assim, você tendo 45 pessoas em celas onde cabem 15 pessoas, você mesmo assim tem um índice 10 vezes menor do que em qualquer outro ambiente. Então, como é que a ciência explica esses dados? Isso foi um erro desde o início em relação ao grande modelador que até acabou nos colocando nessa situação, que é de um renomado colégio inglês, que é o seguinte: o coronavírus ele é heterogêneo em relação à sua transmissão. Então, quando as pessoas ouviram falar no início que o número reprodutivo básico era de 2,5, as pessoas assumiram que de 10 pessoas, as 10 passariam para 2,5. Isso não é verdade para o coronavírus. Para o coronavírus, a média pode parecer 2,5, mas 70% das pessoas têm um R0 abaixo de 1 e não passam para ninguém, e 30% têm um R0 muito alto. Então, para que inicie-se um incêndio epidêmico, precisa de um super spreader,
de um super disseminador, de um desses que tem um R0 muito alto. Se em dado sistema prisional não foi colocado esse indivíduo nesse sistema, não vai ocorrer um surto. É por isso que o lockdown era tão desnecessário. Você podia só ter diminuído em 20% a lotação de bares, etc., e aumentado em 20% o tempo de abertura, que matematicamente a chance de ter um super spreader ia cair de forma muito desproporcional, porque eles ainda são incomuns. A transmissão é heterogênea. Então a gente poderia ter usado a heterogeneidade da transmissão e mantido a sociedade funcionando, até com mais segurança, eventualmente. Com certeza. Adriles. Dr. Zimmermann, em setembro, meados de setembro, outubro do ano passado, muito se falou sobre a possibilidade de imunidade de rebanho, porque números tanto de infecção quanto de mortes estavam diminuindo de maneira acachapante. Eventualmente, esses números voltaram a crescer, sobretudo no Brasil, em meados de dezembro, janeiro, e se fala totalmente em novas cepas, possibilidades de mutação do vírus. A minha pergunta para o senhor é, ainda pode-se falar na possibilidade de imunidade de rebanho, ou isso só vai ser conseguido com a vacinação? E mais, para combater essas novas cepas podem ficar mais insurgentes, mais resistentes a vacinas? Existe essa possibilidade? Adriles, a tua pergunta é fundamental, é brilhante. A gente tem um grupo de genômica junto da professora Cláudia e o que a gente tem visto é que quando surgem essas linhagens novas, por exemplo a P1, surgem surtos e a gente tem um grande número de casos mesmo em populações que tinham uma soroprevalência muito alta. Em alguns lugares do Amazonas, a soroprevalência era de 75% e houve uma nova onda igual. As pessoas estão fazendo uma leitura equivocada, elas acham que isso é devido à reinfecção. Embora a reinfecção seja uma possibilidade, na grande maioria das vezes não é isso. O que ocorre? Você tem um conjunto de fatores genéticos e disposições ambientais que te tornam resistente àquele determinado vírus. É a tal da heterogeneidade na transmissão e na aquisição. Pois bem, você era resistente àquela linhagem. Se o vírus fica mutando e fica te expondo a diferentes progênies, em dado momento você era resistente à primeira, mas não à segunda. Então, quando tem essas novas linhagens, tem uns booms de novos casos. Uma fração mínima é por reinfecção. Isso torna o limiar de rebanho incalculável, praticamente. Porque como é que você vai saber qual é o limiar de rebanho se a transmissão é heterogênea? O que, por um lado, reduz o limiar de rebanho, mas, por outro, se o vírus muta e surgem novos vírus, o que pode aumentar o limiar de rebanho por permitir, às vezes, a reinfecção. Eu diria, olhando para trás, que como as pessoas estão sendo expostas e a chance de se reinfectarem é baixa, embora exista, a gente deve estar se encaminhando mais para o final do que para um período em que novas cepas possam surgir com mais casos. A possibilidade de vacinação em massa, o senhor está dizendo? Veja, a gente tem que saber o que esperar da vacinação. Eu sou um grande defensor da vacinação, gosto muito da imunização, mas a realidade é que é como se você fosse ver um filme com um amigo. Se você está empolgado para ver aquele filme e o filme não é tão bom, você vai se decepcionar. E eu acho que as pessoas ficaram esperando que aquilo seria a volta delas à velha vida, porque foi o que se vendeu. Se criou uma expectativa enorme. Não, aguenta mais um pouco, fica mais um pouco em casa, mantém o teu negócio fechado, que quando sair a vacina, tudo vai ser possível. Agora a gente está se defrontando com a realidade, que é, bem, a vacina pode não funcionar, ela pode até funcionar te protegendo contra a doença, mas pode fazer com que tu continue eliminando o vírus e aí não teria impacto no limiar de rebanho, porque tu não fica doente, mas eventualmente a imunidade não é dita esterilizante e tu pode transmitir o vírus igual. Então elas estão vendo a realidade. As vacinas ajudam, ótimo, mas a gente tem a vacina da gripe há anos e em estações ruins de influenza nos Estados Unidos morrem 60 mil americanos, 30 mil italianos. Perfeito. Não é fácil, Silvio. Pois é. Agora, doutor, quando o vírus chinês assustou o mundo e nos assombrou, evidentemente, e acho que a gente aprendeu muito com ele também ao longo do tempo, não sabíamos nada lá no começo, havia uma histeria
As pessoas achavam que poderiam pegar o vírus nas plataformas, higienizavam o celular, a caneca. As compras do supermercado. As compras de supermercado, as compras da farmácia. E hoje a gente vê, por exemplo, 5,5 milhões de pessoas andando de metrô, só aqui na capital paulista, e usando, colocando a mão nas alças, nos bancos, nas plataformas. Já há estudos dizendo, e aí já parte daqui o começo da minha pergunta, se de fato há contaminação por plataforma em relação ao coronavírus. E principalmente, as máscaras, doutor, funcionam? Então, a plataforma, os fomites, aquilo que a gente toca, podem ser fontes de transmissão, mas são mais fontes teóricas. A gente não vê surto de uma maçaneta contaminada. A maçaneta transmite coronavírus para 50 pessoas. Não existe isso. A gente vive num mundo que, obviamente, não é estéril. Eu sou contra aquela questão de sair suabando para assustar a população, para mostrar que tem micro-organismos, é óbvio que tem micro-organismos, é lógico. Não tem sido importante. Acho que essa neurose de higienização, de compras de supermercado, até de comidas que estragam se a gente molha, isso não vai proteger ninguém. Por outro lado, esses ambientes de aglomeração são, sem dúvida nenhuma, problemáticos. Então, em relação à máscara, eu acho que se tu tá correndo na praça, te exercitando ao ar livre, com exposição solar, tu não deve usar máscara. Vê bem, o vírus tem horror ao VB. 20 minutos de exposição solar entre 10 da manhã e 14 horas, com essa radiação, matam o vírus. No início da pandemia, 318 clusters, surtos de 3 casos ou mais, estudados na China. Sabe quantos em locais abertos? Nenhum. Então, é lógico que a recomendação deveria estar sendo: se espalhem pelas praças, tenham uma vida saudável, vivam ao ar livre. E não fiquem excessivamente preocupados com higienizações de superfícies, mantendo uma higiene boa, claro. E quando for entrar num local como um metrô, um ônibus, eu preferiria uma máscara que aí sim funcionasse, como eventualmente uma N95, que é óbvio que não foi feita para usar o tempo inteiro, ninguém aguenta. Então, existe a recomendação que é do gestor, que está ali na lei positivista, e a recomendação biológica, naturalmente justa. Para mim, o que faz sentido é não usar em ambientes abertos e, quando for usar em um ambiente aglomerado, usar uma máscara boa. Bom, eu tenho um amigo, famoso inclusive, viu, que quase botou fogo na casa, porque ele esterilizava os alimentos do supermercado que chegavam, que ele pedia pelo aplicativo, no micro-ondas. E acho que ele errou a programação no micro-ondas. Tadeu, um abraço. Ele quase botou fogo no próprio apartamento. Doutor, sobre as mutações adaptativas do coronavírus, né? Eu sei que o senhor está envolvido com um estudo que é uma indicação, talvez, de que esse confinamento que a gente está vivendo, ele pode, de alguma forma, ter relação com o surgimento de mutações? É mais ou menos isso? Isso é muito interessante, Lacombe. Para as pessoas saberem, o vírus pode adquirir mutações de 2 formas. Uma, que é uma forma mais brutal, ele muta mais grosseiramente, ele muta mais, causa grandes mudanças, que é muito incomum. É quando uma célula é infectada por mais de um vírus ao mesmo tempo. Aí esses vírus estão se dividindo, eles podem se juntar parte de um com parte de outro, e tem grandes mudanças. A equipe da Cláudia, que eu trabalho de genômica, revisou recentemente mais de 1.500 genótipos e não teve nenhuma evidência de que essas recombinações estão acontecendo. Qual é o segundo mecanismo? O segundo são mutações que surgem aos poucos. Mas como elas surgem aos poucos, o vírus tem que se dividir muito para que elas ocorram. Sim. Tudo que favorece aglomeração, divisão intensa, poderia favorecer o surgimento do vírus. A gente fez um estudo que, evidentemente, não prova causalidade, mas que é levantador de hipóteses, que tentou associar por telefonia celular quão perto a pessoa estava em casa, portanto, isolamento social, com o surgimento da P1. E o que a gente viu é que houve um aumento do grau de isolamento. P1 é a variante de Manaus. É interessante, a gente diz que é de Manaus, mas ela foi descrita pelos japoneses no dia 6 de janeiro. E não pode chamar de vírus chinês, mas pode chamar de variante de Manaus, variante brasileira. O pessoal reclamou lá com razão, mas os japoneses, eles têm uma vigilância virológica muito grande, chegaram no aeroporto, 4
pessoas que retornavam de Manaus e fizeram um sequenciamento e tinha esse vírus novo. Então, como esse vírus P1 ou outras linhagens, eles mutam muito aos poucos, tem que ter uma divisão muito intensa para que isso aconteça. E nesse trabalho a gente viu que talvez a aglomeração se associasse ao surgimento da linhagem, por possibilitar a replicação. Tudo que possibilita a replicação, a divisão, possibilita o surgimento. Então, a possibilidade de maior circulação de pessoas aumenta a possibilidade de surgimento de novas cepas. É isso que o senhor está dizendo. Mas aí, eventualmente, esse tipo de coisa não vai parar nunca. Se as pessoas circularem mais, o que é a premissa da vida em si mesma, então as cepas nunca vão parar de surgir. Como é que a gente controla isso? Se isso pode, inclusive, se sobrepor à possibilidade de vacinação para imunizar as pessoas? Mas veja, na verdade, a gente encontrou o contrário. Que quanto mais elas estavam perto de casa, maior era a chance de surgir a P1. E o interessante é que depois que a P1 surge, se perde a relação entre a conectividade social e o risco de se infectar por ela. Qual é a teoria por trás disso? Uma vez que tu cria o monstro, ele é tão transmissível, mas tão transmissível, que se tu é exposto a menor quantidade de vírus, por exemplo, por estar sozinho em casa, ou a maior quantidade de vírus por estar com gente em casa que tem o vírus, acaba dando no mesmo, porque ele é muito, muito infeccioso. Então foi isso que a gente encontrou no trabalho. Pessoas em casa, se aglomerando dentro de casa, se relacionou com o surgimento da P1. Depois que surge a P1, tanto fez, porque ela era muito infecciosa. Então é o oposto da teoria que é disseminada. As pessoas em casa, aglomeradas em casa, favorece exatamente o surgimento de novas cepas. É isso que o senhor está querendo dizer de maneira clara? Porque para o vírus, o que é claro? Que a aglomeração é ruim. Se for uma aglomeração intradomiciliar ou se for uma aglomeração dentro do ônibus, ele não sabe a diferença. O que também vai contra a lógica das restrições de horários, né, nos locais. Agora, em fase amarela, a gente tem um horário restrito, né, para frequentar restaurantes e lojas e tal. Ou seja, você tem mais pessoas aglomeradas nesses espaços, ao invés de você ter um horário maior com espaçamento de pessoas. Aliás, o secretário de Saúde de São Paulo reconheceu que isso foi um erro, né? Essa restrição de horário de funcionamento, né, do comércio, e repetem o erro. Vários erros reiterados, repetidos. Exatamente. Né? E veja, saiu na Nature um estudo parecido com 90 milhões de telefones americanos rastreados. E eles chegaram à conclusão que existem pontos de interesse, por exemplo, bares, restaurantes, etc., onde podem ocorrer esses eventos, mas como eles são relacionados à presença de um superinfectante, se você diminuir um pouquinho a quantidade de pessoas que podem entrar em dado momento, a chance de estar esse superinfectante cai dramaticamente. Então, provavelmente tudo que você precisa fazer seja estender o horário de funcionamento. Exatamente. Espalhar as pessoas, dividir as pessoas. E aí você tem aquela coisa, né, sobre erros, né, que é loucura, é você pensar que pode repetir as mesmas coisas e chegar a um lugar diferente. Uma frase que é atribuída ao Einstein, mas parece que não é dele. Mas, doutor, eu quero tocar aqui num ponto polêmico, que é o tratamento precoce, e quero a avaliação do senhor sobre o tratamento precoce, inclusive correndo o risco das Big Techs censurarem a gente, porque virou proibido, tá? É um palavrão, não se pode falar em tratamento precoce. Qual é a avaliação do senhor e também quando é que deve-se começar esse tratamento? Eu acho que a gente nem deveria falar mesmo em tratamento precoce, porque em medicina todo tratamento é precoce. Veja, eu sou infectologista. Como é que eu vou esperar que a sepse se torne mais grave, que o paciente entre em falência múltipla de órgãos para tratar? Existe uma regra de ouro em doenças infecciosas. Velocidade de erradicação de patógeno é igual a chances de sucesso terapêutico. Ou seja, é o vírus que causa a doença. E é interessante porque os infectologistas têm tradição em tratamento de HIV. Isso tinha uma dada época que os infectologistas gritavam, "It's the virus, stupid." É o vírus estúpido, ou seja, trate o vírus para a pessoa ficar viva. É a mesma coisa, "It's the virus, stupid." É o vírus coronavírus que causa morte por coronavírus, por incrível que pareça. E tem estudos mostrando que existe uma relação linear, o que em biologia prova causalidade. Quanto maior a carga viral, maior é o risco do paciente ser entubado e ir a óbito. Logo, você deve reduzir a carga viral. Exatamente. Como é que você vai fazer isso? Não é com dipirona. Não é preciso ser grande matemático para... Mas qual seria o receituário de um tratamento precoce? Você pode dar uma receita pronta ou tem que ser exatamente numa relação interpessoal e subjetiva com o paciente? Existem alguns medicamentos que atacam legitimamente os sintomas para que os sintomas continuem aplacados e desafogar, por conseguinte, o sistema hospitalar?
A gente sabe de várias drogas que têm ação antiviral, sim, comprovada. Vou te dar alguns exemplos sem medo de dizer. A nitazoxanida, por exemplo, por que eu vou citar nitazoxanida? É o Anitta, né, doutor? Até para quem está nos assistindo, até porque é difícil falar esse nome também. É verdade, é Anitta, né? Acho até que é por isso que ficou Anitta, né? Anitta. Mas a questão é a seguinte, veja que interessante. Até pouco tempo ela não tinha grande interesse comercial. Aí passou desapercebido o estudo que foi feito pelo Ministério de Ciências e Tecnologias, que mostrava queda de carga viral, um ensaio clínico randomizado duplo cego controlado por placebo. Agora, tem uma molécula que é a própria nitazoxanida, mas você põe uma roupa nova, para ter um certo interesse comercial, se tornar mais atrativo, que é uma nitazoxanida de liberação mais lenta, o que é legal. Foi anunciado numa coletiva de imprensa os resultados agora do estudo fase 2 e fase 3, com a nova nitazoxanida, mostrando 85% de redução na chance do paciente com Covid progredir para Covid grave. 85. Nada mal, né? Doutor, e por que essa demonização de medicamentos, de fármacos por mídia, política e até cientistas? Se o senhor está dizendo, você está dizendo que o medicamento tem 85% de redução da carga viral, isso é brutal. Por que essa demonização? Por que isso? Na verdade, 85% na chance de redução de desfecho duro, que é piorar para a Covid precisando de oxigênio. Redução na carga viral é um desfecho intermediário, mas que para nós infectologistas deveria servir. Afinal, it's the virus. Ou seja, na pesquisa do HIV, os colegas pesquisam os fármacos com base na queda da carga viral. Então, a gente deveria se satisfazer com isso, mas a gente tem mais, a gente tem desfechos clínicos. Então, a tua pergunta é muito boa e são vários exemplos assim. A ivermectina, por exemplo. Sim. O que acontece? Quando você faz um artigo, e essa é a crítica que se faz, você coloca em pré-print, que é um repositório de artigos, para depois publicar. Então, como começaram a surgir os artigos, e os artigos, quando somados, mostravam uma redução de letalidade de mais ou menos 81%, começou a argumentação que esses estudos não estão publicados. Mas demora para publicar um artigo. 70% dos pré-prints são eventualmente publicados. Se você pega os da ivermectina, já estão sendo publicados. O estudo do Chess da ivermectina foi publicado, mas isso teve que demorar 4 meses e eles publicaram sem nenhuma alteração em relação ao pré-print. Então, você está no meio de uma pandemia, você tem esses dados iniciais, você tem que lançar mão, a não ser, Adriles, que faça mal. E é por isso que tudo está se voltando para não preenchimento do pré-requisito básico. Primeiramente, não fazer o mal, da não maleficência. Por isso que se dizia que a hidroxicloroquina causava toxicidade ao coração e por isso está se dizendo que a ivermectina causa toxicidade ao fígado. Porque se é tóxico, não tem discussão, não tem que usar. Aí você nem entra na questão de eficácia. Isso explica mais ou menos as narrativas. A ivermectina, ao mesmo tempo, é usada para tratamento de piolho em crianças, né? Então, como é que você deixa de usar uma coisa em detrimento da cura de um paciente com Covid? Até uma aspirina faz mal, né, doutor? Porque essa demonização, essa coisa que você não pode nem falar em tratamento precoce. Doutor Paulo Zanotto falou disso, que é necessária uma dose dobrada, né? Silvio estava com uma dose dobrada de paracetamol para dar um problema eventual no fígado e 20 vezes a dose recomendada de ivermectina para causar o mesmo problema. Paracetamol é extremamente tóxico. Exato. E na verdade, é interessante, porque é a principal causa de intoxicação medicamentosa no mundo. A ivermectina tem 3,7 bilhões de doses prescritas desde 1987 e tem 2 publicações de dano hepático que foram reversíveis. Mas eu vi em determinado órgão de imprensa que tem fila para transplante hepático. Isso me chama atenção, porque dá a ideia que são notícias de consumo imediato, porque não se mantém aquilo. Não sempre houve. Mas aí, se o pessoal... E não ligado à ivermectina? Mas vem cá, cadê a gestão de risco do hospital que não fez a investigação? Deixa eu aproveitar o ensejo para... Desculpa, Adri, só para a gente seguir no fio da... Aproveitando o ensejo, esse coquetel novo, lançado agora, que a Anvisa aprovou, é da Roche, salvo engano. O que se sabe sobre ele? Bem, todo o coquetel de anticorpos... pode funcionar desde que, claro, se administre precocemente. Que nem o próprio soro convalescente. Se você administra no início da infecção, quando o vírus está se dividindo, você pode bloquear a entrada do vírus na célula. O vírus precisa de uma chave para entrar na nossa fechadura. E o anticorpo simplesmente se liga nessa chave e não deixa que a chave entre. O problema é que se você dá um anticorpo, por isso que você falou coquetel, se você dá um anticorpo, a chave evolui rapidamente e cria ranhuras novas. E aí escapa desse anticorpo. Então tem que criar pelo menos 2
para que, caso você escape de um, tu ainda cai no outro. Só que o que acontece é que as nossas linhagens novas, a sul-africana, a P1 de Manaus, elas já vêm com algumas ranhuras e muitas vezes já vêm resistentes a um desses anticorpos do coquetel. E aí pode haver evolução mais rápida para resistência. O legal das drogas reposicionadas, que não atuam diretamente no vírus, os antiandrogênicos, a nitazoxanida, a ivermectina, por exemplo, é que por não atuarem no vírus, por atuarem na célula, a célula não vai evoluir. A célula vai continuar respondendo da mesma forma. Então, a perspectiva desses agentes como antivirais ainda é melhor do que das drogas antivirais. Não que elas não devam ser pesquisadas, evidentemente que tem que ser pesquisadas. Doutor, vai lá. Querido, deixa eu te perguntar. Eu fui censurado quando falei no Instagram, em redes sociais, sobre a possibilidade de uma relação, como a gente falou aqui, subjetiva, interpessoal entre médico e paciente, para usar, eu citei o doutor Zé Balos, outros médicos, coagulantes, algum tipo de remédio que pudesse anular os sintomas. Eu vou insistir na minha pergunta, eu queria que o senhor falasse disso, ainda que não seja a sua área. Por que há essa demonização, essa censura ostensiva, sobretudo de classes médicas, de médicos, de cientistas, de não falar sobre a possibilidade de algum tipo de tratamento precoce que possa melhorar, que possa minorar os sintomas da Covid-19? Por quê? As minhas impressões, claro que podem ser impressões, mas eu não posso deixar de achar que tem alguma coisa a ver. Primeiro, a falta de interesse comercial. A ivermectina não vai levar ninguém para Cancún no final do ano. Mas isso se você prescrever. doutor. Mas é assim, né? Tem dados no início, mostrando os médicos que adoravam a ideia do Redensevir. Eu vi muito médico porque é contra o caríssimo. tratamento apoiando o Redensevir, que tem patente. Pois é. Mas veja, existe já documentação de que o ser humano, Andrés, ele tem um senso de reciprocidade. Se você me dá um presente, eu tendo a retribuir o presente. E a Big Pharma, a indústria farmacêutica, sabe disso. Então, isso tem livros mostrando esses presentes, essas doações. Isso é bem sabido, isso é um fenômeno. Você tende a retribuir o presente que você ganhou. E independente do valor, isso que é mais interessante. Às vezes, uma canetinha é o mesmo valor que uma viagem. Bom, então, primeiro, a falta de interesse comercial. Esses fármacos não tem ninguém para defendê-los. Ninguém. Certo? Segundo, se você não tem alternativa nenhuma, é mais fácil aprovar alguns imunobiológicos. Para conseguir uma autorização emergencial de uso, de fato, muitas agências regulatórias pedem que se prove que não tem nenhuma outra opção. Por que tu vai correr, fazer um fast track mais rápido e aprovar antes se tem alguma outra opção terapêutica? Calma lá, termina primeiro teus estudos, mostra que é seguro que a gente aprova. Então eu desconfio que tem alguma coisa por ali também. E depois, acho que é porque se foi longe demais. O que você chama de longe demais? Se bateu na tecla que não existe tratamento precoce, por exemplo. Não voltam atrás por vaidade? Eu acho que sim, porque várias saídas honrosas foram dadas. Não gostou da cloroquina? Porque um outro político segurou a caixinha na mão? Tudo bem, mas vê aqui, ó, a gente está te mostrando, são 8 estudos de uso de ivermectina em profilaxia, vários outros em tratamento. O Andrew Hill, que está conduzindo, ele é um consultor da Organização Mundial da Saúde. Por enquanto ela não recomenda, mas ela mesma está indo atrás para ver se realmente ela não vai ter que mudar de ideia. Então, por que não se aceitou essas saídas? Por que automaticamente não se gosta? Porque se um peso, duas medidas, eu aceito uma apresentação de slides para recomendar uma determinada vacina e daqui a pouco, para um fármaco que se usa com segurança há 70 anos, eu exijo basicamente todo um relançamento, retestagem, coisas que não fazem sentido nenhum para quem para e raciocina. Eu sempre dou o exemplo das estatinas, né? Eu tomo estatina para controlar o colesterol. Eu sei que há cardiologistas que não pensam como o meu cardiologista, né, que recomenda a estatina, não gostam. Mas os que não recomendam a estatina não ficam perturbando os outros que recomendam para que não usem. Quer dizer, é algo inédito que a gente está vivendo. Lacombe, esse seu exemplo é excelente. Sabe quantos Lacombes tem que dar estatina para não ter um infarto? Em torno de 100. É a prevenção primária. E todo mundo acha isso ótimo. Acho que seu cardiologista fez bem em lidar. A ivermectina, o número necessário a tratar é 4 para a prevenção de Covid. A cada 4 pessoas que eu dou, eu evito uma Covid com a ivermectina. É um benefício absoluto 25 vezes maior que a sua estatina. E, no entanto, é proibido recomendar.
Agora, doutor, agora- diga, Pietra, diga. Eu faço na sequência. Bom, me corrija se eu estiver errada, né? Mas o vírus chinês mede de 40 a 60 nanômetros, não é isso? Ele pode ser um pouco maior, ele Pode é ser um pouco pleomórfico, mas ele é Mas é mais ou menos Pleomórfico, isso, certo? ele tem várias formas. em geral ele é esférico, pode chegar até 120 nanômetros, mas Tá, que seja 120, tá? Mas aí eu tomei como base esse número de 60 nanômetros. Ou seja, o buraco da máscara comum, né, que a gente compra em farmácia ou até as de tecido, são 1000 vezes maior do que esse 60 nanômetros. Mas se a gente for usar o 120, não, que seja 500 vezes maior. Então, assim, é como se uma Kombi estivesse passando num túnel de 500 metros de largura, certo? Basicamente isso. Então, mesmo a gente sabendo disso, e mesmo a gente sabendo que essas máscaras, que 90% delas não são eficazes, como é que a gente explica ainda as pessoas serem induzidas e os governantes ainda baterem tanto nessa tecla, né, da obrigatoriedade da máscara? Porque eles ainda se fala, né, que a máscara PFF2, né, que é a N95, é a mais eficaz, mas para isso você teria que trocá-la a cada 6 horas e ela tem um custo de R$15, então ninguém faz isso. Então, basicamente, todas essas 90% dessas pessoas que estão usando essas máscaras estão ali expostas ao vírus. Então, qual que é existe algum interesse, será político, por trás da indução do uso dessas máscaras? Eu acho que se recomendasse o uso da N95 ou FFP2, talvez, como tudo em economia, é sujeito à escassez, talvez tivessem medo que faltasse para o profissional da frente. Mas do ponto de vista biológico, o motivo pelo qual se faz uma recomendação, para nós aqui não importa. Assim, analisando o que funciona ou não, eu diria que realmente a máscara cirúrgica e a máscara de pano, menos ainda, oferecem proteção. É bem verdade que quando a gente tosse ou espirra, metade das partículas que a gente produz são aerosóis, muito pequenos, mas a metade são gotículas. Só que, como as gotículas elas são maiores, elas têm desproporcionalmente mais vírus. E talvez algum componente maior com gotículas possa ficar na máscara cirúrgica. Contra gotículas poderia ser. Minoria, né? Mas o aerosol não. Então é lógico que para mim a recomendação que faz mais sentido é a seguinte, sendo bem transparente como eu costumo ser com meus pacientes, até olha, é por decreto que tu está seguindo, é por uma determinação positivista, não de justnaturalismo, assim, mas do ponto de vista biológico, eu, se fosse tu, não usaria máscara quando está na rua, correndo, praticando exercício, caminhando, não faz sentido. Naqueles momentos pré-programados que tu vai entrar num lugar fechado e vai conviver com gente que não é da tua família, usa N95. Acho que isso faz mais sentido. Só complementando aí, por exemplo, eu já tive o vírus, né? Eu já estou imunizada, está nos meus exames até hoje. E até tive um problema no meu prédio nessa semana na academia, onde uma das pessoas que estava ali na academia reclamou que eu estava sem máscara. Eu mostrei meu exame e falei, olha, eu já estou imunizada e tal. Acontece comigo todo dia. É sozinho eu malhando as pessoas. Você está malhando sem máscara. Adriles com teve, máscara. Pietra teve, Silvio eu não, doutor Eu tive. não. E o doutor está exposto a isso todo dia. Uso profilaxia há um ano. E aí a resposta eu mostrei meu Vamos falar exame, de né? profilaxia. Mostrei. E a pessoa falou assim, não, mas não é justo, porque se eu estou usando a máscara, você tem que usar também. Então, ou seja, uma coisa mitológica, né? uma coisa mitológica, você deveria mas... falar para essa pessoa que tem ensaio clínico randomizado em academia mostrando segurança. Aliás, o pessoal gosta de dizer que não tem estudos, não tem ensaios clínicos randomizados, mas veja, existem 2 ensaios clínicos randomizados controlados, um para máscara e um para academia. O da máscara, que é o DanMask, foi negativo para benefício com o uso de máscara cirúrgica tripla camada. Imagina essa de crochê que as pessoas saem. Na Dinamarca, as pessoas foram randomizadas para saírem com uma máscara e não tinha nem a questão de não ter dinheiro, eles davam no estudo, então aumentava a adesão, ou para saírem sem máscara. No final de um mês de follow-up, de segmento, foi igual. Então, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, não se deveria usar. Foi igual, não é baseado em evidência, não se refutou a hipótese nula. Mas aí a gente entra na questão filosófica. Mas é que esse estudo não encontrou. Precisamos de mais artigos. Mas quando é o tratamento e dá negativo, aí não vale, é um peso, 2 medidas. E voltando para a questão da academia, o norueguês, ele randomizou... Foi muito engraçado, Pietra. Ele randomizou os noruegueses para irem para a academia ou ficar em casa. No grupo que foi para a academia, teve um paciente infectado. Quando eles foram revisar, ele tinha furado o protocolo, ele tinha ficado em casa. E não tinha máscara. Era distanciamento de 1 metro e higienização de mãos. E essa história que mesmo eu estando imunizada, eu posso ainda repassar o vírus, faz sentido ou não? Não, tu teria que te reinfectar, o que é muito improvável que aconteça. Tá. Doutor, queria retomar aqui só o fio anterior, que me parece muito interessante e tenho certeza que
importa para muita gente que está nos assistindo, que é o seguinte, muitas dessas decisões, os lockdowns e os apelidos todos que o lockdown adquiriu, as medidas de restrição, o uso de máscara e por aí vai, partiram de gabinetes da Covid, de cientistas, e eu não estou aqui desmerecendo o currículo de nenhum deles, mas que aos poucos eu tenho a sensação de que eles se perderam em seus próprios labirintos. E não há nada pior do que ficar refém da própria verdade, mesmo quando algumas alternativas, algumas portas de saída foram oferecidas. Mas aí entra a arrogância intelectual, entra a vaidade. Para eu não me estender aqui nesta seara, eu queria perguntar para o senhor, muito sinceramente, o senhor não acha que uma das piores coisas que vai ficar dessa pandemia toda, para além das vidas que foram ceifadas, e cada vida importa, não é o pânico, os transtornos psicológicos e todos os danos, a depressão? Que, aliás, reduzem a nossa imunidade, né? Então... Exatamente. É verdade, e sem dúvida concordo sim. A gente está vendo crianças deprimidas, crianças que tinham que estar nas escolas. Temos a geração Covid, né? As gerações, né? Que você tem crianças pequenas, até os meninos do ensino médio ali, né, que fariam vestibular, e os jovens nas universidades. Sem dúvida. E o aprendizado. Perversa, centenas de milhões de miseráveis, pessoas deprimidas, de pessoas sem emprego, ou seja, o isolamento social, sobretudo, é um caos que foi promovido exatamente em nome de uma ciência não comprovada. Mas aí eu gostei da questão do Silvio, é o que a gente chama de argumento por autoridade, né? Mas você vê que a questão é tão primária que isso é argumento por autoridade, é uma falácia, mesmo que o maior especialista em coronavírus do mundo dissesse aquilo, isso não quer dizer que ele tem razão. A gente deveria nós mesmos fazermos uma leitura e ver se ele tem razão. Mas quando você vai ver hoje a mídia, o argumento por autoridade é pior, é mais primário. Você vai ver aquela pessoa e ela não tem uma pesquisa publicada em coronavírus ou em preprint, ou não é de frente, não trata pacientes. Então, é um argumento por autoridade de alguém que não tem autoridade moral sequer para fazer essa argumentação. E aquilo é ousado. Eu fiz numa live uma provocação interessante, que a gente tem uma linha de pesquisa com antiandrogênicos que eu ajudo, que eu participo. Isso é muito interessante. A testosterona alta pode ser ruim, né? A sensibilidade aumentada, né? Infectado. Por isso que o homem vai pior do que a mulher, o homem calvo vai pior que o homem com cabelo. E lá pelas tantas, a mídia convencional fez uma matéria e colocou, segundo a especialista fulana, e aí uma colega. Aí eu entrei no PubMed, não tinha nenhuma publicação de coronavírus da pessoa. E esses são... Bom, cada canal de imprensa tem um especialista que merece, fiquei pensando. Mas, de qualquer forma, eu fiz uma provocação numa live ao vivo. Disse, olha, a colega vai ter a oportunidade de verdadeiramente se tornar uma especialista em coronavírus. Quando a gente publicar, a gente disponibiliza os dados crus para ela fazer as próprias análises e poder, então, ser chamada de especialista. É impressionante. Doutor, nessa linha que o senhor está falando... Essa questão da testosterona, meu filho caçula foi o único da minha família que teve Covid, foi praticamente assintomático, teve uma febrezinha um dia, que aliás foi o que me levou a fazer teste nele, porque senão não teria nem feito o teste. E o médico que o tratou, o Dr. Paulo Porto de Mello, recomendou os bloqueadores de testosterona. O que é isso? O que a testosterona provoca no organismo de alguém que está infectado? Pois é, como é triste isso pra gente que gosta de esporte, né? Porque a testosterona... Eu já fui grande assim um dia. O músculo tem memória, daqui a uma semana... O que acontece? O vírus, para entrar, eu já comentei isso, ele precisa de fechaduras. Vamos colocar da seguinte forma, que está mais certo do que errado, só para fins de simplificação. Existem duas grandes fechaduras para o vírus entrar. Ele tem que usar as duas, aí ele entra na célula. Uma delas, a expressão dela é inteiramente dependente no ser humano da dehidrotestosterona. Ou seja, se a pessoa é um homem calvo, a sensibilidade à dehidrotestosterona é maior, tanto que ele é calvo. Não é dos carecas que elas gostam mais? Não tem toda essa história? Porque eles têm mais testosterona, é isso? Não sei se é politicamente correto isso que eu falei, mas enfim, hoje em dia... A gente não está mais biologia não é politicamente correto. Essa é uma turma que não quer saber de politicamente correto. Digamos que esse programa ninguém quer saber de não é biologia politicamente correto. Então fica à vontade. Biologia relativa. Reclamem com Deus ou com Darwin, né? Não conosco aqui. Bom, então, o que acontece? A testosterona é que faz a colocação dessa segunda fechadura. Quem tem uma ação muito intensa da testosterona tem muita dessa segunda fechadura. Então, mulheres que têm calvície androgenética também. Mulheres que têm síndrome de ovário policístico também.
homens calvos, tinha uma super representação desses homens na UTI. Aí um grupo começou a se perguntar se, bom, então, será que se a gente bloquear a ação da testosterona, a gente não vai conseguir diminuir a quantidade dessa fechadura e por isso ter uma ação antiviral? E tem pelo menos 2 publicações já, uma com a dutasterida, que é parecida com a finasterida, em pacientes ambulatoriais, e uma com a proxalutamida em pacientes ambulatoriais, e agora está se mandando para publicar em pacientes hospitalizados com resultados muito animadores. Doutor, seguindo na linha do Silvio Navarro, e o senhor falou que exatamente a gente tem uma confusão de percepções, de tratamento do vírus. Agora, o que a gente percebe, a gente fala sempre assim, no Brasil, a pandemia ficou na gestão de prefeitos e governadores. Cada prefeito, cada governo tem seus assessores científicos. E a gente percebe que o isolacionismo que foi implementado aqui foi um desastre total. A gente sabe que o vírus tem uma dinâmica cíclica, com começo, meio e fim, ainda mais com essas novas cepas. A gente percebe que os transportes lotados, as pessoas saem de suas casas para trabalhos essenciais e se contaminam nos transportes, voltam para suas casas, contaminam 3, 4 pessoas. Ou seja, isso é uma equação óbvia. Então, eu lhe pergunto, de onde surgem esses, entre aspas, assessores científicos de prefeitos, de governadores, juízes mandando liminares baseados em pseudociência? Como é que a gente combate esse pseudocientificismo arrogante que está arruinando vidas, empregos aqui no Brasil? Olha, a boa notícia é que em biologia você não engana todo mundo por muito tempo. Já está claro isso. Então vai chegar o momento do julgamento, vai chegar o momento de prestar contas. A gente está focado agora no momento de salvar-vidas, mas essa questão é muito importante porque o desmonte das estruturas sociais, sem dúvida, é um desastre. É um desastre. As cadeias sociais desmontadas têm impacto enorme nas vidas. Então, como médico, eu fico muito triste de ver que isso foi adotado de forma tão... Por vaidade, doutor? O senhor acha também? Eu acho que foram erros de cálculo. Acho que foi... Tem muitos erros. A Organização Mundial da Saúde errou muito, demorou muito para falar em pandemia. A impressão que dá é que pegou leve com a questão da China, porque, vê bem, de 17 de novembro para Wuhan, as autoridades municipais de Wuhan foram declarar a transmissão interpessoal em 31 de dezembro. O primeiro caso é de 17 de novembro, quer dizer, demorou 1 mês e meio. E aí, bom... Pessoas foram mortas, pessoas foram presas. Os 8 médicos... A OMS anuiu. Os 8 médicos que vieram, que sopraram apito, que vieram à tona, eles foram acusados de disseminadores de fake news. E a Organização Mundial da Saúde foi lá no dia 27 de janeiro e não declarou pandemia. Depois deu o nome Covid, dia 11 de fevereiro, outra oportunidade perdida para declarar pandemia, foi declarar 11 de março. Então, acho que a Organização Mundial da Saúde tem que repensar o que ela fez na pandemia, as implicações disso. Acho que a gente tem que repensar, não dá para cada vez que surge um coronavírus a gente fazer o que fez, porque não vai ter mundo que aguente. Eu acho que a nossa vida como ser humano é mais do que tentar não ficar doente por um vírus, e parece que tudo tem se resumido a isso. Como disse a Petra, isolamento. Olha, há 70 milhões de anos 70 mil anos de revolução cognitiva, e parece que a gente se resume a se submeter a uma criaturinha lá de seus 60, 120 nanômetros. Agora, o senhor acha, já partindo da premissa de que eu concordo absolutamente com o que o senhor falou, e acho que viver implica em correr riscos, né? Viver é correr riscos. Quem pensa apenas em sobreviver, esquece de viver. Perfeito. Perfeito. Excelente. É um provérbio esse, né? Excelente. Mas o senhor não acha que também ficará como marca dessa pandemia diversos casos de filas de transplante, pessoas que abandonaram tratamentos por medo, por pânico de não ir ao hospital, de não ir fazer diagnóstico precoce, que, por exemplo, o câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. Imagino que o senhor concorde com isso, o senhor que é médico. O senhor não acha que essa pandemia também não vai deixar isso como marca? Porque o saldo, a conta, ainda vai chegar. Silvio, eu acho que o que essa pandemia deixou claro para mim é que o ser humano tem medo de uma coisa: está do lado errado da narrativa. Se tivesse medo de morrer,
não teria deixado de fazer os preventivos de câncer. Eu tenho vários amigos mastologistas me dizendo, Ricardo, a gente tem pego várias pacientes com câncer avançado de mama, porque as pessoas, se tivessem medo de morrer, teriam se cuidado em relação a isso. Tem medo de se atender, né? Olha, eu tenho os números de Santa Catarina, porque eu escrevi um artigo, uma parceria que eu tenho com Notícias do Dia, que é o principal jornal de Santa Catarina, 75% a menos de exames para detecção precoce de câncer de mama no estado de Santa Catarina, em 2020, 75%. Isso é mais uma onda de doença. A redução do número de casos de câncer foi enorme em 2020, mas não que eles tenham reduzido, né? As pessoas simplesmente não identificaram a doença. Exato, Lacombe, se você morre de câncer ou morre de coronavírus, você não vai para o céu com um ou para o inferno com o outro. Então, não faz sentido. A gente tem que equacionar tudo isso na nossa vida para poder fazer o que, no fim das contas, é melhor para nós. Inclusive, sair para fazer a mamografia, sair para fazer a colonoscopia ou sair para trabalhar, para trazer o sustento para a família. Pedro. Doutor, vamos lá, vai lá, Maria. Falando agora um pouco sobre... Para o ímpar de vocês. Não, mulheres primeiro. Mansplaining. Eu faço humansplaining. Bom, na semana passada, o Projeto Veritas, nos Estados Unidos, lançou um vídeo, né, onde eles mostram eles ligando para funerárias nos Estados Unidos e confirmando, né, com os agentes funerários que várias outras causas mortes estavam sendo codificadas como mortes por Covid, para que esse número fosse inflado. Da mesma forma, a gente tem várias fontes no Brasil que falam isso, né, mas aqui a gente é chamado de teórico da conspiração, mas depois que esse vídeo saiu, ficou uma coisa mais concreta. Qual a porcentagem, mais ou menos, seria dessas mortes infladas, né, que não são por Covid e que foram diagnosticadas como do vírus chinês? É aquela história de morrer de Covid ou morrer com Covid? Não, mas também tem caso assim de qualquer outra doença pulmonar que eles qualificam ali como Covid, ou pessoas mais simples. Se não me engano, 5% dos casos só que seriam dados como Covid foram realmente confirmados como Covid, se não me engano. O número esse número eu não sei, mas é um número bem assustador. Então, o quanto por cento isso afeta nos números de mortes por Covid hoje? Eu acho muito difícil de estimar, mas a gente tem algumas publicações que mostram que isso pode acontecer mesmo, principalmente com as linhagens anteriores, que não eram tão agressivas. Se a gente olhar na Itália, teve um estudo que mostrou que os pacientes que morriam tinham 3 a 5 comorbidades descompensadas. Sim. E, efetivamente, a fração atribuível da morte a cada uma delas era praticamente impossível de ser determinada. Então, eu acho que isso é um problema. E nos Estados Unidos, eles trabalham assim bastante, por exemplo, o Medicare e Medicaid, não tem a ver com o assunto hoje, mas ele não remunera desfecho prevenível. Então, se você teve infecção de corrente sanguínea relacionada a um catéter infectado, você não vai ganhar aquilo, porque seu hospital poderia ter, com campanha de higienização de mão, de cuidado do catéter, Sim. evitado aquilo. E existe uma remuneração diferente para a Covid-19. Então, sempre que você cria essas considerações de remuneração ou pressões políticas que têm interesse em inflar ou desinflar, é ruim para a veracidade dos dados. Mas olhando para 2009, para a pandemia de 2009 para H1N1, a revisão sistemática com meta-análise que acabou mostrando a mortalidade real saiu em 2013, 4 anos depois. Então, se vocês me convidarem daqui a 4 ou 5 anos... Vai saber exatamente. Doutor, o senhor disse que o senhor não foi infectado, não teve Covid, e o senhor faz há 1 ano o tratamento profilático. Então, existe um tratamento profilático, qual seria, e pelo jeito funciona, porque um médico como o senhor, infectologista, está exposto diariamente. Eu verdadeiramente, além de gostar dessas coisas minúsculas e moléculas e tal, eu gosto de pacientes. Então, eu atendo pacientes, faço rondas em UTIs, me exponho a pacientes. Eu acho que sim, acho que tem que discutir com o médico de cada um, mas se a gente pegar, por exemplo, a hidroxicloroquina, que foi, nossa, pobre da demonizada, né? Você vê. Aí que está interessante, se você usa todo dia por anos para lúpus, ela não é tóxica, mas se você... para grávidas com Zika vírus, né? Pois é. São 1.300 homens das Forças Armadas Brasileiras que tomam hidroxicloroquina todo ano, os que estão na selva, que vamos sem uma revisão sistemática. Vamos deixar bem claro, eu não tô dizendo que as pessoas devam se automedicar. Até eu acho que não. Nenhum de nós está recomendando. Claro, mas existe um mas a gente recomendado também pelo não médico, pode enganar a população dizendo que, olha, porque não cabe a nós inventar que isso mata para as pessoas não se automedicarem. Eu acho que as pessoas são livres e têm inteligência suficiente para fazer o que é melhor para si, discutir junto com o médico e chegar a uma decisão conjunta, da qual elas são agentes e participam daquilo, para a vitória e para a derrota, eventualmente, né?
Mas voltando, vamos deixar claro, a hidroxicloroquina em pacientes ambulatoriais não é cardiotóxica, né? Então, como ela não é cardiotóxica, isso é muito importante, porque quando você fala em tratamento, você aceita pôr na balança, no lado da toxicidade, alguma coisa, porque do lado do benefício vai pesar. Quando você fala em profilaxia, você está medicando alguém que está saudável. Então, você não pode tolerar eventos adversos. Você não pode tolerar que uma vacina faça mais mal do que bem. Você não poderia tolerar a hidroxicloroquina se ela fosse cardiotóxica. Tem um estudo indiano que tinha reduzido em profissionais da área da saúde em torno de 80% o risco de desenvolver Covid. E tem um americano lá, como que é sensacional, porque ele foi relido graças ao raw data, ao dado cru, que foi publicado, foi um estudo negativo, foi um ensaio clínico randomizado, a pessoa era exposta a Covid e recebia hidroxicloroquina ou placebo. E se a pessoa entrasse até 4 dias da exposição, não tinha diferença. E aí, como foi negativo, ele foi publicado. Acontece que se você está operando um paciente com HIV e fura o dedo, você não espera 4 dias para tomar o coquetel anti-HIV. A eficácia cai. Aí um colega da Fluminense, o Watanabe, ele teve acesso aos dados crus do autor e ele mostrou que até o 3º dia tinha diferença estatística. E até o 1º dia o benefício era em torno de 73%, que fechava o estudo indiano. Então, com base nisso, eu achei que eu poderia usar sem que o Estado ou se que nenhum representante autárquico me incomodasse. Eu estou usando e recomendando para alguns pacientes, claro, que são meus pacientes. E depois eu comecei a usar a ivermectina também. E quando saiu a vacina, eu fiz a vacina. E deixei me fotografarem fazendo a vacina e coloquei nas minhas redes. Não é uma pandemia? Não é até todo mundo desesperado? Não justificam que fechem o sustento da tua família? Bom, então, se justifica tudo isso, todas as armas têm que estar fumegando. Mas doutor, vamos falar disso. A gente entender qual é o princípio do tratamento precoce. Porque o tratamento, quando a pessoa está infectada, é uma tentativa de diminuir a carga viral. Mas e a profilaxia, a prevenção? Qual é o princípio da prevenção? Por isso que eu acho que a hidroxicloroquina brilha em prevenção, porque o tempo de vida dela no corpo é muito prolongado. Por isso que se usava em profilaxia de malária, como você bem citou, do exército. Então, imagina, se você é exposto a um vírus e você tem nível circulante de hidroxicloroquina... Ele entrou, ele já é combatido. Claro. Na verdade, a hidroxicloroquina nem deixaria o vírus entrar. Bloqueia uma daquelas fechaduras, né? Das duas que tem. A ivermectina é bacana porque ela não atua contra o vírus, mas ela impede que... Isso é um pouco complexo, mas ela impede que o citoplasma da célula se comunique com o núcleo. Isso é muito legal, porque o vírus engana o núcleo. Ela impede, então, é preventiva contra a instalação do vírus no organismo, é isso que você quer dizer? Resumindo, é isso. Agora, doutor, falar de vacina, então, já que... De novo, tem meta-análises de ensaios clínicos? Não vai ter, a gente está no meio da... doutor... Olha só, sobre vacina, só para não perder o fio... muito bem, e partindo aqui da premissa de que eu não sou contra a vacina, tá? Já parto dessa premissa, acho que as pessoas têm que se vacinar mesmo. Quando teve aquela onda da esquerda, não vamos nos vacinar, aí veio o surto de sarampo, voltaram todas aquelas doenças antigas, me corrija se eu estiver errado. Mas partindo dessa premissa da vacina, o que é que o senhor pensa sobre vacinas, outros tipos, por exemplo, desenvolvimento de vacina por spray nasal e outras alternativas, é possível? É possível. E eu acho o seguinte, do ponto de vista de filosofia e ética, quem pode defender a vacina é quem defende o tratamento. Porque o que não pode é o contrário, é você defender a vacina com base num punhado de slides e pedir evidências do tratamento. Isso não tem lógica. Então, eu posso defender, logicamente, eu não entro em nenhum conflito intelectual comigo, eu não incorro em nenhuma falácia, em nenhum escorregão que o Schopenhauer não admitiria, certo? E sou honesto comigo mesmo, porque agora eu aceito esse punhado de slides, porque a situação é emergencial, mas eu não posso, então, não aceitar. Então, colegas como eu, que aceitam o tratamento, são os que podem aceitar esse punhado de slides. Então, isso é importante de dizer. Doutor... eu acho que tem várias tecnologias, sim, interessantes. Em particular, o problema das vacinas que a gente tem hoje contra o coronavírus, só para tornar um assunto complexo mais rápido, é que, como a gente aplica elas de forma sistêmica, você injeta no corpo, você induz uma resposta sistêmica que protege o pulmão, se der certo. A eficácia a gente sabe que está longe de ser 100%. Mas ela não protege as mucosas. Então, o vírus pode se dividir na mucosa.
e talvez ser transmitido. O que seria uma nesse sentido, o spray nasal seria melhor. Exatamente, porque vacinas que são aplicadas dessa forma induzem imunidade de mucosa. Aí você nem se infectaria. Ou seja, seria uma infestação e não uma infecção. É o que a gente chama de imunidade esterilizante. Imunidade esterilizante é aquela que você nem vai ter evidência que se infectou. Você vai fazer seus marcadores de infecção depois, você não vai ter evidência que se infectou. Você pode ter IgA, principalmente, que dá aquela imunidade mucosa, mas você não fica doente, você não tem nenhuma febrinha, você não tem nada. Você se expõe ao vírus e não se infecta. Enquanto que as novas vacinas fariam isso, as que tem hoje, você se infecta, talvez, mas não tem doença grave. Isso a gente não sabe direito. Provavelmente elas não induzam essa imunidade esterilizante. A gente não sabe. Mais 4 minutos apenas de programa. Doutor, Adriles? o senhor está dizendo de maneira muito explícita e objetiva que há várias maneiras de se prevenir do vírus e se tratar aos primeiros sintomas. 2 perguntas para o senhor. Em que medida, em qual sintoma você deve se medicar ou procurar um médico, mesmo antes da possibilidade de contaminação? E qual a responsabilidade, por exemplo, de um político, de um ministro, que mandou as pessoas ficarem em casa e não fazer nada aos primeiros sintomas do vírus? Isso é um absurdo. Para mim é o grande erro da pandemia. Sim. Porque, como médico, veja, quem percebe a falta de ar é o cérebro, não é o pulmão. Então, o cérebro vai perceber a falta de ar quando o pulmão está encharcado. Por quê? Porque quando o pulmão está encharcado, ele está pesado. Aí o cérebro se dá conta que está difícil de movimentar. O problema da Covid é que, no início, você forma microcoágulos e o pulmão não está cheio de água. O sangue não chega para ser oxigenado por causa desses microcoágulos, mas ele está leve, ele está fácil de ventilar. Então, você não percebe a falta de ar. É o que os americanos chamam de hipoxemia feliz. Você está feliz e já está hipoxêmico. Então, ao mandar as pessoas ficarem em casa até terem falta de ar, você mandou as pessoas ficarem em casa até serem terminais, basicamente. Até morrerem. Ou quase. Ok. Talvez você consiga redirecionar o desfecho com medidas desesperadas em alguns casos. A gente está falando do Mandetta aqui, vamos ser bastante claros. Fique em casa até sentir falta até de morrer. ar. Mas veja, Literalmente. se outro tivesse dado essa recomendação, a crítica caberia... Isso é um genocídio. Isso é um princípio de um assassinato em massa. Isso é verdade. Doutor, eu gostaria de terminar de uma forma mais otimista, deixando uma esperança, mas não sei se é possível. Para a gente encerrar, quais são as nossas perspectivas de agora em diante? O que a gente deve ter em relação à Covid, o número de casos, de mortes? Bem, o que parece que está acontecendo, Lacombe, é que o vírus aprendeu a lidar conosco. Ele está mutando e está nos conhecendo melhor e está fugindo do nosso sistema imune. A pergunta é se nós aprendemos a lidar com o vírus. Eu acho que o que tem que ficar é isso. A gente tem que se dar conta que vão ter outras coronaviroses. Poxa, não é uma coincidência. Em 2002 teve uma, em 2012 teve outra e agora em 2019. Então, eu acho que a gente sai um pouquinho das eras das influenzas e entra nas eras das coronaviroses. E eu acho que a mensagem a mensagem positiva que tem que ficar é: se a gente aprender com todos os erros, que não foram poucos com essa, talvez a gente não os cometa na próxima. Tomara, né, doutor? Tomara. Doutor Ricardo Zimmermann, muitíssimo obrigado pela sua participação na estreia do formato Arena do Agora com Lacombe. Pietra, Adriles, Silvio, muitíssimo obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, às 11h30 da noite. Até lá.